Vamos falar do Corinthians. Quarta-feira tem Brusque e Corinthians, Copa do Brasil. E sempre lembrando, né, essa pimenta, esse detalhe de emoção na Copa do Brasil, esses jogos de São Paulo e Corinthians pela segunda fase. Ou seja, empatou, pênaltis. Tem que vencer para confirmar, sem a necessidade de pênaltis, a classificação para a fase seguinte. Para falar do Corinthians, vem aí o Gudrian Neufer. Tudo bem, Gudrian? Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol. Pois é, agora há pouco o Corinthians foi para o aeroporto de Congonhas, onde embarca para Brusque, Santa Catarina. Na quarta-feira enfrenta o Brusque, como você bem falou, precisando da vitória para avançar de fase na Copa do Brasil. Antes de sair daqui em direção ao aeroporto de Congonhas, o técnico Fábio Carilli deu treino aqui no CT Joaquim Gravo. O treino começou cedo, por volta das 2h da tarde, mas só quem não enfrentou o Mirassol participou do trabalho com bola. Quem participou da vitória sobre o Mirassol ficou na academia e correu em volta do gramado. Então não dá para se ter uma ideia do time titular que o Fábio Carilli vai escalar contra o Brusque. Quem falou com os jornalistas foi o capitão Fagner, que foi poupado contra o Mirassol e tem tudo para voltar à equipe na quarta-feira. Vamos ouvir o que o Fagner falou com os jornalistas. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, exige muito, né? E já essa fase tendo essa parte de emoção, o nível de concentração tem que estar mais alto, né, para que você consiga fazer o resultado e não chegue a esse ponto. Em relação ao Jadson, não sei ainda, né? Vai ser definido. Com relação à nota, eu acho que tem que ser jogo a jogo, né? A gente sabe que falta um pouco ainda para a gente chegar nesse nível de nota 10, mas o mais importante é o nível que a equipe vem apresentando, né? Mesmo uma equipe que está começando um trabalho, o mais importante foi a maneira que todos os jogadores entenderam a filosofia de trabalho, né? Acreditaram naquilo que estava sendo passado, né? Conseguimos executar, acho que isso foi muito importante. No momento em que a gente teve uma derrota na competição, né, a gente não criou desconfiança, continuamos trabalhando, né, continuamos acreditando naquilo que estava sendo passado. Então isso é importante para o crescimento da equipe, né? Então a equipe vem num crescimento bom e a gente espera que isso continue até o final da competição. Pois é, depois da entrevista coletiva do Fagner, saiu a lista dos relacionados do Corinthians para a partida frente ao Brusque com novidades. A principal delas foi a confirmação do nome de Jadson, que deve reestrear com a camisa do Timão lá em Santa Catarina. A dúvida fica por conta se ele vai ser titular ou vai começar no banco de reservas e entrar no segundo tempo, já que o Jadson está sem ritmo de jogo, não atua numa partida desde outubro do ano passado. Agora o técnico Carilli tem algumas ausências importantes. O Rodriguinho não foi relacionado, ele não participou do treino hoje, ficou na academia, era dúvida, mas com dores na coxa, não foi relacionado mesmo. Assim como o Marlone, que não vem participando dos últimos jogos, porque estava com uma virose. Ele participou do treino, a gente esperava que ele seria relacionado, mas não foi relacionado. Então, o Fábio Carilli tem feito aí um rodízio. Por isso, tem várias opções para escalar o time. Uma dúvida, por exemplo, é no ataque. Ele vai escalar o Casim ou o Jô, ou os dois juntos, como foi na vitória sobre o Mirassol. O Jadson vai começar como titular? Vai entrar simplesmente na vaga do Rodriguinho, que não foi relacionado? Ou vai entrar no lugar do Léo Jabá, que vem jogando bem, assim como outros garotos do Corinthians? Ou seja, o Corinthians, que começou o ano sendo apontado como a quarta força do futebol aqui de São Paulo, hoje lidera o Campeonato Paulista e vai embarcar para Santa Catarina cheio de opções para escalar o time titular, mesmo com desfalques importantes. Eu volto aí com você, João. A gente vai passar ao vivo aqui no Fox Sports esse jogão entre Brusque e Corinthians. O Corinthians precisando vencer para avançar de fase na Copa do Brasil. É verdade, Gudrian. Agora um detalhezinho, uma pergunta que eu vou fazer para você aqui. Sempre lembrando que o Corinthians, como você bem disse, é a melhor campanha, né, do Paulistão até o momento. O Ivan Pessoa está lá na cidade de Pereiro, no Ceará.
E falando aí sobre a lista que você disse agora há pouco, ele está perguntando sobre os garotos da base que foram relacionados e principalmente sobre o Pedrinho, que foi o grande destaque da Copinha esse ano. O Pedrinho também vai para o jogo, né? Vai para o jogo e com grandes chances de entrar no segundo tempo, não de ser titular. Titular, a minha aposta particular é que o Jadson vai começar o jogo como titular e no segundo tempo, se o Corinthians principalmente estiver vencendo com placar favorável, o Pedrinho deve entrar sim no segundo tempo, vem apresentando um grande futebol também aqui nos treinamentos. João? Legal, muito obrigado, Gudrian. Valeu aí pelo trabalho nesta segunda-feira, acompanhando o Timão. Quarta-feira, Brusque e Corinthians, aqui no Fox Sports, a casa da Copa do Brasil, a casa da Libertadores, da Sul-Americana e dos grandes eventos. Jadson vai estrear e Pedrinho vem aí. Esse moleque é bola, hein? É bom jogador. Joga muita bola, hein? O Corinthians está conseguindo recuperar uma coisa que, quando o Andrés terminou o mandato dele, dizia que era o grande pecado do mandato dele, né? Que era não ter conseguido fazer a base funcionar. E naquela época, dizia-se que quando o CT ficasse pronto, ia ter mais integração, o que eu ainda não consigo ver inteiramente, mas o fato é que o Corinthians começou a usar mais a base. O jogo de Mirassol foram 6 titulares formados em casa. Estou contando o Jô, que saiu e voltou, mas foi formado em casa. Formado lá, é. Né? Tinha Pedro Henrique, tinha a Arana, tinha Léo Príncipe, tinha Léo Jabá, tinha Jô e tinha Maicon. 6 formados em casa. Acho muito bom o Jadson voltar para se incorporar a esses garotos e mais os que têm mais experiência também. Só tem uma coisa que me chama a atenção. Como o futebol está na era do marketing, né? E às vezes a gente faz o anti-marketing. Eu não acho que o marketing seja o mais importante. O mais importante é escolher o cara certo. O Borja estreou, tendo o lançamento da estreia dele, na véspera do jogo, às 8 da noite. É. Aí o Jadson vai reestrear, num jogo em... Merecia estrear diante da torcida, mas é um jogo maior. Estreou na Copa do Brasil em Tumbiara, né? É verdade, mas assim, são contradições dessa era do marketing. Porque eu acho que o importante para o Corinthians é o resultado em Brusque. Se o Jadson é fundamental para o resultado em Brusque... né? Não, em Tumbiara. Tumbiara mesmo. O Ronaldo deu em Tumbiara. Tumbiara, isso. Se o Jadson vai ajudar ao resultado em Brusque, ele tem que estrear em Brusque, ponto, parágrafo. Mas só é engraçado como você faz contratações. A gente passa meses aqui discutindo, mais meses do que devia, porque só no Brasil o mercado não para. Não para. Qualquer lugar do mundo o mercado para. Aqui não para, e você fala assim, contratou o Jadson. Vai estrear quando? Talvez estreie quarta-feira, começando o jogo em Brusque. Ou então poderia estrear no domingo. Exato. No final de semana no contra o Santos. No clássico contra o Santos. O jogo é sábado contra o Santos. Mas sabe o que acontece, Paulo? O treinador do Corinthians quer colocá-lo em campo no meio de semana já para dar um pouquinho mais de rodagem. Ele está sem jogar desde outubro. Sim. Então tem muita coisa para ele tentar recuperar ou jogar parte do jogo. Eu acho que tem no Corinthians muitas coisas legais. Por exemplo, esse moleque Maicon, não tem como tirar esse moleque do time. Eles podem fazer o que não deveria nem ter sido emprestado ano passado. Já dessa vez eles podem... Não, o ano passado eles fizeram a lambança de emprestar. Nossa. Porque o moleque joga muita bola e ainda emprestaram para Ponte Preta. O Tite emprestou para Ponte Preta, né? Então vou dizer que eu não falei o nome do Tite. O Tite emprestou para Ponte Preta, errou. Porque o moleque é bom jogador, tá mostrando isso. Todo jogo ele joga bem. Jogou bem o clássico, não sentiu. A garotada no Corinthians sabe que é jogar clássico. Eles jogam isso aí desde os 10 anos, 12 anos. Eles jogam Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo. Eles jogam desde os 12 anos. Então eles não vão sentir tanto esse impacto. Agora, o Jadson deve entrar como titular primeiro. O Rodriguinho não viajou. Se ele não tiver suporte até o final do jogo, e eu acho que não terá, deverá sair ao longo da partida, entra outro moleque, entra o Pedrinho, também precisa de espaço, precisa de oportunidade. Acho que o Corinthians está fazendo a coisa certinha. Eu só não concordo com uma coisa. O Corinthians contrata muito jogador meia boca, mas deveria preservar um pouco mais a sua base. Esses moleques jogam melhor do que alguns jogadores que foram contratados. E não há treinador melhor para fazer isso do que Fábio Carille, porque ele está trabalhando em conjunto com o Osmar Lois, e os dois estão, aos poucos, dando oportunidade para a molecada, e isso aí pode fazer com que o Corinthians tenha um caminho diferente. Por exemplo, eu gostaria que o nosso diretor de TV fechasse no meu querido amigo Leandro Quesada e mostrasse a expressão dele na hora que eu falar uma informação para o Quesada. Quesada, atenção. O Corinthians tem a melhor campanha do Paulistão.
Não te surpreende? Nossa, que falta de empolgação. Isso. O que está acontecendo? Segunda-feira de cinzas. Tá azedo. Acabou o campeonato? Mas isso é um Não fato. te convenceu ainda? Mas é um fato. É melhor campanha. Analise até aqui. Calma. Tá bom? Calma. Vocês estão muito exasperados. Calma. É carnaval, Cassandra. Vai no bloquinho, vamos acalmar. Já fomos, Cassandra. Deixa eu dizer um negócio. Tá. Não foi. Terminou o campeonato? Não, tá longe disso, Cassandra. Calma, vamos com calma. Não vamos colocar o Corinthians como campeão do mundo, não vamos achar que tudo é uma porcaria no Palmeiras, não vamos demitir o técnico do Santos, não vamos achar que o Rogério Ceni já tem que preparar esse time do São Paulo como todo mundo espera. Vamos com calma, é preciso ter calma. Mas você não acha que o Corinthians está indo por um caminho melhor do que se imaginava? Isso é verdade. Porque, Supera por exemplo, a expectativa. nós falamos em tantos nomes aqui, nós não falamos nos nomes de... Isso é um negócio sintomático, hein? Não falamos o nome de Guilherme, vocês sabem que o Guilherme está no Corinthians ainda, né? Sim. Está lá. No banco. Não falamos o nome do Giovanni Augusto, vocês sabem que ele Guilherme está no banco e reclamando. Preste atenção. Guilherme, nós não falamos o nome dele. Não. Giovanni Augusto, não falamos o nome dele. Também não. Marlone, não falamos o nome dele. Não falamos. Ou não falamos o nome do Romero. Também não. E Marquinhos Gabriel, não falamos o nome dele também. Fábio Carille, mudando o time. Isso quer dizer o quê? Fábio Carille. Está fazendo a limpa. E usando a molecada boa, que vai jogar com o Jadson, o Corinthians vai melhorar. Agora, aplausos à direção de futebol, essa gestão do futebol que contratou Cristóvão, sendo que o Carille estava lá, demitiu Cristóvão. Aí colocou o Carille. Aí contratou o Oswaldo, mandou embora o Oswaldo para voltar no Carille. Parece a roda do Chacrinha. E para antes ter buscado 4 nomes até o Reinaldo Rueda, até chegar voltando à roda do Chacrinha. Gira e avisa. Ou seja, o cara estava lá, conhecia o trabalho do Mano, conhecia o trabalho do Tite. Se for para apostar, como apostou no Cristóvão, deixasse o Cristóvão até o final da temporada. Não fizeram isso. Aí trazem Oswaldo para tentar salvar o time e todo mundo sabia que nenhum técnico salvaria. Aí manda o cara embora. Então, é culpa de gestão isso daí. Isso se chama gestão de futebol. Quer dizer, o Corinthians demorou 10 meses para perceber que o cara que poderia resolver a questão estava lá dentro. Pois é, mas antes tarde do que nunca, parece que agora ele vai ter uma sequência de trabalho. Vamos voltar a Brusque. Antes, o Fábio Azevedo me chama. Diga, Fábio. Então, o Quezada concorda que o Carille já está resolvendo a questão em 7 jogos. Eu não entendi. Ele está dando uma cara ao time. Eu só acho que a gente não pode nem ser 8 nem 80. A gente não pode achar que esse time está preparado para ser campeão, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Acho que ainda falta muita coisa para aprimorar. Mas o Paulista está. Mas Paulista é tiro curto, não é referência. Mas não ajuda a começar o ano sendo campeão estadual. Dá uma chancela no Eu acho que é importante você utilizar o Campeonato Paulista para entrosar a sua equipe, para você mostrar o trabalho, para você dar sequência ao brasileiro. Não achar que o resultado do Paulista é aquele resultado que vai lhe garantir um bom planejamento para aquela sequência de temporada. E o Corinthians, já que falou-se de base, desde a entrada do Andrés ou da parcela dessa nova diretoria ao Esporte Clube Corinthians Paulista em 2007, o Corinthians ganhou 4 títulos de Copa São Paulo, o que não é pouco, muito pelo contrário. Ou seja, o Corinthians sempre teve soluções de base e em muitos momentos apostou em jogadores médios muito caros. A base não é para você achar um craque, achar um Neymar, achar um Gabriel Jesus. Se vier, ótimo, palmas, que lucro. A base é para você utilizar-se do recurso praticamente barato ou gratuito em algumas instâncias para você suprir a sua ausência de elenco, a falta de bons recursos ou de outras peças medianas e transformar esse jogador médio em um grande jogador ou então naquela solução pontual. Perfeitamente. Vamos